Olá, conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos estudando a escatologia, um estudo do tempo do fim. Quando nós vimos que alguma coisa tem o fim, é porque essa coisa teve o começo. E esse fim trata de um estudo do fim do nosso tempo, do fim do mundo, no sentido desse mundo criado pela queda do homem. Porque, na verdade, nós fomos criados e colocados na terra para dominar sobre a terra e tínhamos tudo. Nós estávamos no jardim do Éden, onde todas as nossas necessidades eram supridas e onde nós não precisávamos fazer escolhas. Por quê? Porque nós estávamos em unidade com Deus. Mas com a tentação e com a falha de Adão e Eva, eles decidiram escolher conhecer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esse conhecimento do bem e do mal já trouxe para eles essa dualidade. Então, esse nível de dualidade trouxe para Adão e Eva a escolha. Então, quando trouxe a escolha, eles foram para um lugar mais baixo de vibração, porque aí eles saíram da sintonia e da unidade com Deus. E com isso criamos, depois de Adão e Eva, uma raça adâmica caída, proveniente de toda essa criação da nossa mente humana. Então a nossa mente humana é uma mente que originalmente se separou da origem da mente de Deus. Então, assim, Deus é uma mente de amor, a nossa mente humana é uma mente do medo. E quando nós entendemos de fazer uma escolha nova pelo amor, nós vamos estar voltando para Deus. E enquanto nós estamos no medo, na dualidade, nós conhecemos e sabemos escolher, mas nós sabemos fazendo uma escolha errada. A verdadeira escolha é escolher voltar-se para Deus. Assim como no princípio, a verdadeira escolha era ficar com Deus e não ser tentado e desobedecer a Deus e provar o fruto de algo que Deus falou para não comer. Então, houve nesse sentido uma escolha errada e nós precisamos agora voltar à escolha certa. Jesus veio à terra, desceu da glória para vir aqui para nos ensinar isso. E como ele veio, na primeira vez, ele já veio para nos dar esse ensino, essa orientação. Só que no tempo que ele veio, nós não tínhamos essa capacidade que temos hoje. Então hoje nós estamos em nível de civilização, passando por uma grande seleção espiritual, para que nós possamos aos poucos, com os nossos conhecimentos, com os correspondentes científicos, revelações que nós temos e estamos recebendo de Deus, essa convicção de que nós agora precisamos voltar para a nossa casa, para a casa de Deus, na casa do nosso Pai. Jesus, quando contou a parábola do filho pródigo, ele estava ilustrando essa situação. Quando o filho pródigo cai em si, ele fez a escolha certa, voltou para a casa do Pai. E nós estamos estudando o capítulo 24 de Mateus. E nós vimos no último vídeo que é sobre a grande tribulação. E a grande tribulação é, na verdade, o funil, o fechamento do funil da seleção espiritual. Os últimos anos, os últimos 7 anos, que cumpre uma profecia de Daniel. No capítulo 9 de Daniel, nós vemos essa profecia das 72 semanas, e essa grande tribulação corresponde ao fim de toda essa seleção.
Esses 7 anos simboliza, na verdade, 7 dias. E ele tem uma divisão. Os 7 anos vão ser divididos uma primeira metade de 3 anos e meio e uma segunda metade de 3 anos e meio. A primeira metade vai ser dirigida aos homens, aos ímpios, aos crentes, aos gentios, todos que não são judeus. E a segunda metade vai ser restrita para coisas que vão acontecer para os judeus, para Israel. Nós já vimos aqui que Deus tem uma aliança com o povo de Israel. E a própria Bíblia, ela se fundamenta na história desse povo. Então a própria Bíblia todinha, desde de Gênesis até o Apocalipse, está falando dessa história, dessa aliança. Então, mesmo que o povo de Israel tenha sido infiel para com Deus, Deus jamais os abandonará. E nunca vai ser infiel à sua aliança. Então essa aliança com Deus é uma aliança eterna. Então no final da grande tribulação, vão ser acontecimentos que têm a ver com o povo de Israel. E bem por quê? Porque quando Jesus veio à Terra, ele veio para os judeus. Mas eles não aceitaram Jesus como o Messias. Então, eles até nesse finalzinho do fechar da história, eles vão estar esperando outro Messias. Mas quando eles verem Jesus vindo em glória e majestade, aí eles vão acreditar. Então nós vamos ver, como estamos vendo, né, que esses acontecimentos da grande tribulação vão ser acontecimentos aqui para a Terra, aqui no plano físico. E nós já vimos várias coisas, né? Mas assim, os sinais que nós vimos nesse capítulo 24, né? São os princípios das dores, os falsos profetas, rumores de guerras, fomes, pestes, perseguição dos cristãos, o amor se esfriando, o evangelho do reino tende de ser pregado a todas as nações como testemunho a todas as nações para que ele venha. O fim só virá quando todos souberem do que é o reino. Nós vamos ler agora o verso 29 do capítulo 24 de Mateus. Nós vamos estar falando da vinda do Filho do Homem no dia, exatamente. Quando a gente volta aqui no versículo 27, ele fala assim, ó: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então essa já é uma grande característica que nós precisamos já saber. Essa vinda vai ser instantânea, rápida, iluminada e aparente para todas as pessoas. E vai ser do Oriente até o Ocidente, vai atingir todas as pessoas e todas as pessoas vão ver. E aí nós vamos para o verso 29, onde ele fala assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, sinais muito nítidos desse dia. Nesse dia, todos nós vamos ser atingidos e todos nós vamos saber desse acontecimento. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens do céu, com poder e muita glória. Por que os povos se lamentarão? Porque os povos que não conhecem Jesus, porque vão se lamentar porque vão estar vendo que é verdade. Então tudo isso que a gente fala, que as pessoas desdenham, tudo que a gente diz sobre Jesus, que pregando sobre Jesus, nós não estamos falando de religião. Mas a religião confundiu todos nós.
assambarcando a opinião para si e tirando essa pluralidade de direito que todos nós temos de conhecer essa verdade que está escrita. Então, quando todos os povos ficarem sabendo e se lamentarem, vão se lamentar por isso, porque ouviram, mas não obedeceram, ouviram, mas não creram. E aí ele vai vir sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e todos vão ver, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, bastante barulho, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Percebam que esses escolhidos aqui não são pessoas especiais, não são pessoas diferentes, são quaisquer pessoas que disserem sim a Jesus. Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 14, nós vemos no final da parábola das bodas esse versículo, ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós ainda vamos estudar as bodas do Cordeiro, que vai acontecer, e essa parábola das bodas Jesus contou para se referir a esse grande dia das bodas do Cordeiro, que vai acontecer no final da grande tribulação. Então, nesse momento aqui, quando ele fala que todos os escolhidos vão ser reunidos dos 4 cantos, de uma extremidade à outra dos céus e da terra, nós já vimos que no tribunal do trono branco vão estar todos os vivos e todos os mortos de todos os tempos. Então, todos os céus de toda a terra vai ser reunidos e chamados os escolhidos. E uma das questões doutrinárias erradas que é muito divulgada, que todo mundo crê, é que os escolhidos vão sair daqui e vão para o céu. E aqui na terra vai acabar. Não se sabe o que vai ter aqui. Não é bem assim. Jesus, quando vier, ele vem para a terra, para esse planeta aqui. Só que aqui não vai ter mais o domínio de Satanás, esse domínio do mundo caído como tem até hoje. Essa grande tribulação é essa grande seleção espiritual, para justamente tirar todo o poder de Satanás e seus demônios e afastar todo o mal e todas as pessoas humanas, todos os seres humanos que tiverem mal no coração. Então nós vamos... Por que Jesus Cristo não é religião? Porque só através de Jesus e através do sangue dele, o sacrifício que ele fez de morrer por nós, é que nós somos livres do pecado. E nós somos livres dessa condenação. E nós, com isso, quando ele ressuscitou, nós também ganhamos o direito de ressurgir, de termos a nossa ressurreição. Então, nesse tempo, nós vamos ter a grande seleção, para que depois todos nós sejamos ressuscitados com Cristo. E esse ressuscitar vai ser justamente ganhar um corpo glorificado. Nós temos também uma outra parábola, né? A parábola das bodas fala outra figura, que é as vestes nupciais. Então, para essa grande boda do Cordeiro, nós vamos estar já com outro corpo, com outra aparência, com outra vibração, com outra energia. Nosso corpo vai ser de luz, nosso corpo vai ser totalmente espiritual, não tem mais nada de carne, né? Não tem mais esse peso que nós temos. Então, nós vamos estar num outro nível, num outro mundo. E sujeitos à grande vontade de Deus. E aí nós vamos estar como estávamos no paraíso, em unidade de mente, de consciência. A nossa consciência vai ser a consciência de Cristo, a consciência crística, em unidade com a consciência de Deus. Então nós vamos encerrar com esse ensinamento, com esses ensinamentos de hoje. Eu peço a vocês que vocês acompanhem.
nesse nosso folder, que esse primeiro, esse grande tempo chamado a Grande Tribulação é um tempo de 7 anos, onde essa primeira metade tem a ver com os homens, com os ímpios, com os gentios e com os crentes convertidos e todos os que crerem em Jesus e tudo. E no final, na segunda metade de 3 anos e meio, tem a ver com Israel. É onde nós vamos ter perseguições contra Israel, todos os povos contra Israel. E essas guerras no Oriente que nós já estamos começando a ver, e eles vivem sempre. Hoje a gente está percebendo contra a Ucrânia, mas cadê a Síria? A Síria foi dizimada, foi agora, há 3 anos atrás, e nós nem vimos. Então o homem está extraordinariamente ainda sem Deus. A maioria dos seres humanos não tem um nível emocional e espiritual necessário para ir para o reino. Olha quão grande nós temos de trabalho, quão longe nós estamos de Jesus voltar. Por conta disso, ele precisa vir quando o evangelho do reino for pregado. E nós temos essa tarefa de mostrar às pessoas o que significa o reino. Não vamos mais pregar sobre prosperar, sobre comprar carro importado. Vamos pregar sobre o reino, sobre Jesus, o que é necessário, o que nós precisamos fazer. E esse despojar do homem velho, viver numa nova criatura em espírito, para que nós possamos levantar a nossa vibração, expandir a nossa consciência a ponto de sermos cristãos de verdade, verdadeiros pequenos cristos, que é o significado da palavra cristão. E de maneira que quando essa perseguição contra os judeus for apertando, aí vai ter uma grande batalha, que nós ainda vamos estudar, que é a batalha do Armagedon, mas isso nós vamos deixar para um próximo vídeo. E aí sim Jesus volta, porque Jesus, assim como Deus, né, tem uma grande aliança com Israel. Quando Israel estiver nesse grande perigo, ele vai descer para salvar Israel. E Israel, ele veio para os judeus desde a primeira vinda, mas os judeus não aceitaram Jesus, o Jesus histórico, como o Cristo ou o Messias, não é? Então, quando ele vier nessa grande glória e descer dos céus, assim como nós lemos hoje, os judeus vão crer. Então, muitos deles vão ser convertidos ao Cristo e vão ser salvos naquela época. E esses que forem salvos vão estar com o Cristo. E nesse momento, os que não forem, assim como em todos os cantos da terra, nós vamos ter uma seleção que não vai ficar aqui na terra aqueles que não são do Cristo. Portanto, nós somos chamados ao amor, ao perdão, o mais rápido possível, porque enquanto nós estivermos dentro de nosso coração amarguras, não sabermos resolver nossos conflitos, porque enquanto nós como indivíduos estivermos cheios de conflitos, não sabendo diminuir ou apagar a guerra interna que tem dentro de nós, ou guerras dentro dos nossos relacionamentos, nós vamos estar dando motivo e energia para as grandes guerras. Então é uma grande vergonha para o homem ainda ter essas guerras. E nós estamos hoje achando, né, admirados da Ucrânia, mas nós não vimos a Síria ser destruída há pouco tempo.
Então, gente, nós temos muito o que fazer, não só individualmente, mas também para o Cristo, como discípulos dele e como evangelistas. Nós precisamos pregar o evangelho do reino, porque Jesus só vai voltar, o fim só vai acontecer quando o evangelho do reino for pregado. Amém? Então, nós vamos ficar com esses ensinamentos por hoje. E eu agradeço a sua audiência. Muito obrigada e até a próxima.